Muitos animais são considerados extintos, mas o que acontece se alguns deles nunca desapareceram completamente? Neste vídeo, falaremos sobre 6 espécies consideradas extintas, mas para as quais indícios, avistamentos ou relatos locais mostram uma realidade diferente. Fique até o final. A última espécie faz até mesmo os cientistas se questionarem e levanta a dúvida sobre o quão definitiva é realmente a extinção. Número 6. O baiji. O baiji era um golfinho de água doce que só podia ser encontrado no rio Yangtze, na China. Durante décadas, sua população diminuiu devido à pesca excessiva, ao tráfego fluvial, ao uso industrial e à crescente poluição da água. Em 2007, ele foi oficialmente declarado funcionalmente extinto, ou seja, biologicamente inviável. No entanto, desde então, novos relatos têm se acumulado. Em 2016, uma equipe de pesquisa filmou um animal parecido com um golfinho no Yangtze, em uma imagem borrada, mas com características marcantes. Pescadores também relatam regularmente avistamentos, muitas vezes em trechos pouco povoados do rio. O Yangtze tem mais de 6.000 quilômetros de extensão e possui muitos afluentes isolados e áreas calmas. Pesquisas completas são quase impossíveis. Alguns biólogos suspeitam que uma minúscula população residual tenha se refugiado em áreas de difícil acesso. O baiji possui um sistema de ecolocalização altamente desenvolvido e pode ter aprendido a evitar ativamente as áreas barulhentas influenciadas pelo homem. Mesmo que o número de animais sobreviventes fosse extremamente baixo, esses indícios mostram o quanto o status de espécie extinta pode realmente ser incerto em ecossistemas complexos. Número 5. A ave do terror. As chamadas aves do terror eram grandes aves predadoras incapazes de voar que viveram na América do Sul até cerca de 2 milhões de anos atrás. Os fósseis provam que algumas espécies chegavam a mais de 3 metros de altura, com um bico poderoso, patas musculosas e grande velocidade de corrida. Da Patagônia e das regiões vizinhas, há relatos de grandes aves semelhantes a avestruzes que não podem ser identificadas. Em 1970, criadores de gado descreveram um animal de pescoço longo, bico poderoso e comportamento agressivo, maior do que qualquer ave conhecida da região. Alguns paleontólogos consideram possível que espécies menores de aves do terror tenham sobrevivido por mais tempo do que se pensava. A paisagem da América do Sul é repleta de vales remotos, florestas densas e planaltos de difícil acesso, que mal foram explorados cientificamente. Além disso, os dados biológicos históricos do Chile e da Argentina são frequentemente incompletos ou contraditórios. Nas tradições locais, encontram-se repetidamente descrições que correspondem de maneira notavelmente precisa, do ponto de vista anatômico, às características conhecidas das aves do terror. Embora faltem descobertas ósseas modernas, não seria a primeira vez que um animal considerado extinto é redescoberto de forma surpreendente. Número 4. O grande pinguim. O grande pinguim era uma ave marinha incapaz de voar do Atlântico Norte, comparável a um pinguim, mas mais próxima dos pinguins, Hulk. Ele foi intensamente caçado no século XIX e, a partir de 1844, passou a ser considerado extinto. Foi nesse ano que os últimos indivíduos conhecidos foram mortos. No entanto, mesmo depois disso, houve avistamentos repetidos. Pescadores na Islândia e no Canadá relataram grandes aves parecidas com pinguins que se comportavam de maneira incomum. Em 1932, um capitão de navio descreveu um encontro com uma ave gigante parecida com o grande pinguim ao nordeste de Terra Nova. O grande pinguim preferia ilhas rochosas de difícil acesso e trechos de costa isolados, lugares que, ainda hoje, são pouco vigiados e frequentemente difíceis de alcançar. É possível que pequenas colônias tenham sobrevivido por algum tempo sem serem detectadas pela ciência. Isso é complicado pela semelhança com aves marinhas atuais, como os araus de bico fino ou os papagaios do mar.
As análises genéticas modernas em espécimes de museus agora permitem buscar especificamente vestígios da espécie no DNA ambiental. Mesmo que hoje a existência de uma população pareça improvável, essas evidências mostram o quanto a fronteira entre a extinção e a sobrevivência pode ser tênue. Número 3. O caranguejo gigante do Japão. O caranguejo gigante do Japão é considerado o maior artrópode conhecido até hoje. Sua envergadura, de uma extremidade à outra de suas garras, pode ultrapassar 3 metros. Ele vive em profundidades que vão de 200 a 600 metros ao largo das costas japonesas, principalmente em encostas continentais acentuadas. Exemplares ainda maiores são regularmente relatados, supostamente com uma envergadura de mais de 4 metros. Em 2004, pesquisadores encontraram partes de carapaças incomumente grandes, cuja origem ainda não foi esclarecida. As zonas marítimas do Japão são marcadas por fossas oceânicas profundas, como a fossa de Nankai, que são praticamente inacessíveis à pesquisa convencional. Considerando que os crustáceos podem crescer ao longo de toda a vida, é teoricamente possível que indivíduos particularmente velhos atinjam tamanhos extraordinários. Registros de sonar detectaram repetidamente objetos desconhecidos em movimento em grandes profundidades. Isso motivou novas expedições com submarinos robóticos. Embora muitos relatos pareçam exagerados, a ideia de um mega caranguejo continua sendo uma possibilidade real nos confins ainda pouco explorados da biologia marinha. Número 2. A lula gigante. Durante séculos, a lula gigante era conhecida apenas pelos cadáveres que davam à costa. Foi somente em 2004, no Japão, que o primeiro vídeo de um espécime vivo pôde ser registrado. Hoje, sabe-se que ela vive entre 300 e mais de 1.000 metros de profundidade e que pode atingir mais de 13 metros de comprimento, ou até mais se contarmos os tentáculos. No entanto, alguns relatos mencionam espécimes consideravelmente maiores, ultrapassando os 20 metros de comprimento total. Essas informações vêm de pescadores, tripulações de submarinos ou sondas em águas profundas e muitas vezes não podem ser verificadas de forma conclusiva. As profundezas marinhas estão entre as áreas menos exploradas do nosso planeta. Mais de 80% ainda não foram mapeadas. Muitos aspectos da vida do Arquiteuthis permanecem desconhecidos. A reprodução, a alimentação e o comportamento até agora só foram documentados de forma incompleta. A existência do colossal calamar Mesonicoteuthis demonstra que as profundezas marinhas podem abrigar várias espécies gigantes. Alguns cientistas analisam até ferimentos incomuns em cachalotes para tirar conclusões sobre lulas não identificadas. A questão permanece: qual o tamanho que uma lula pode realmente alcançar? E já vimos os maiores espécimes? Número 1. O moa. Os moas eram grandes aves corredoras incapazes de voar que existiam apenas na Nova Zelândia. Algumas espécies chegavam a mais de 3 metros de altura e pesavam várias centenas de quilos. Com a chegada do homem, especialmente dos maoris, eles foram exterminados em poucos séculos. No entanto, especialmente na região sul de Fiordland, indícios continuam a aparecer até hoje. Em 1993, um caçador documentou estranhas pegadas gigantes em um solo úmido. Em 2007, biólogos encontraram várias penas que não puderam ser atribuídas a nenhuma espécie de ave conhecida. O terreno da Nova Zelândia é acidentado, íngreme e, em parte, extremamente isolado, com florestas densas, altas montanhas e vales de difícil acesso. Muitas regiões mal foram exploradas, em parte por razões de preservação da natureza. Alguns ecologistas suspeitam que certas espécies de plantas ainda hoje indicam um nicho ecológico que antes era ocupado pelos moas. Os métodos modernos de DNA ambiental agora permitem analisar vestígios no solo ou em amostras de água em busca de restos genéticos de animais extintos há muito tempo. Ainda não existem provas, mas o moa continua sendo um símbolo de que a natureza ainda não revelou todos os seus segredos.